funções da linguagem. Você sabe o que é uma função da linguagem? Muito bem, a linguagem ela tem as suas funções, né? Você pode tentar emocionar alguém, você pode vender algo. Então, essa linguagem ela vai trazer essas funções. Temos 6 funções da linguagem, vamos aprender ela agora. Então, o que vem ser as funções da linguagem? Olha só. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante, como eu falei. Você, como falante, como escritor de um texto, você tem uma intenção com esse texto. Então, essas funções da linguagem, cada intenção que você tem, vai ter uma função. Ok? Quais são essas funções? Vamos classificá-las? Olha só as funções da linguagem. Então, olha só, falei em 6 funções da linguagem. Elas são classificadas em 6 tipos. Temos aí, ó, função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Essas são como são classificadas as funções da linguagem. Okay? Então vamos detalhar cada uma dessas funções da linguagem. Muito bem, antes de falarmos a respeito das funções da linguagem, vamos conhecer um pouco mais. Olha só. Muito bem. Cada uma dessas funções ela vai desempenhar um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Já aprendemos anteriormente, com certeza vocês já estudaram esses elementos da comunicação, que é o emissor, né, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto. Aí você diz, professor, eu não lembro disso. Eu não lembro disso, não me lembro desses elementos da comunicação. Muito bem, vamos analisar aí, ó. Emissor. Estou aqui eu, passando um conhecimento para vocês, né? E aprendendo também, lógico. Então, eu sou o emissor, estamos falando a respeito das funções da linguagem, eu sou o emissor. O receptor é você que está aí do outro lado, está aprendendo sobre, entre outras coisas, elementos da comunicação, funções da linguagem, então você é o receptor. A mensagem que eu estou passando é justamente isso, né? A mensagem é as funções da linguagem, essa é a mensagem. E o código? O código que eu estou passando para você é língua portuguesa, não é a língua portuguesa? Então esse código, eu falo língua portuguesa, você entende a língua portuguesa, então eu estou passando essa mensagem através da língua portuguesa, através de um canal. Qual canal? O canal é a imagem, é a TV, é essa transmissão. Então esse é o canal, através de um contexto. Que contexto é esse? O aprendizado da língua portuguesa, né? Esse aprendizado que nós temos aqui. Então, estamos fazendo essa comunicação através desse contexto. Então, essas relações vão estar ali nas funções da linguagem, ok? Muito bem. Então, eles vão determinar esses atos comunicativos. Vamos aprender um a um? Olha só a primeira, que é a função referencial. Função referencial. Função referencial. Lembre-se de referência. Ele é referente a algo, né? Ele é referente a algo, também conhecido como função informativa. Então, ele é referente, ele é informativo. Olha só, a mais comum das funções da linguagem, a função referencial, ela é voltada para a informação, para o próprio contexto. Que contexto? Falei do contexto da nossa aula de hoje. Língua portuguesa, a respeito das funções da linguagem. Então, no caso aí da função referencial, ela é, como está dito aí, ela é uma linguagem voltada à informação. Então, o contexto dessa linguagem é a informação, é a notícia. Então, esse contexto ela vai informar, vai noticiar. Então, função referencial, que ela é voltada à informação para o próprio contexto. A intenção é transmitir ao receptor dados da realidade de uma forma direta e objetiva, com palavras empregadas no seu sentido denotativo. Muito bem, então preste atenção. Falei função referencial, função informativa, ela vai ser voltada para o contexto, ou seja, para a informação, ela vai ser direta e objetiva. Quando você lê uma notícia de jornal, ela é direta, ela conta, né? Ocorreu um acidente na rua tal, com tantos feridos e tudo mais. O hospital
da cidade tal, entrou em greve, os médicos não estão atendendo. Então, você vê que é uma linguagem direta. É uma linguagem direta, ela é objetiva, ela não tem firulas. Qual é a função? Ela tem essa função de referência, uma função direta, uma função informativa. Essa é a característica da função referencial, ok? Falando um pouco mais sobre função referencial da linguagem, olha só. Função referencial. Quando isso ocorre, ela fica caracterizada, né, ela de função a função referencial ou denotativa. Referencial é relativo ao referente, ou seja, é referente a quê? A notícia ou a algo que queira passar. Direto, objetivo. Lembre-se disso, direto, objetivo. Tem uma palavra aqui, ó, denotativo. Denotativo é referente àquela palavra original, a palavra como está no dicionário. Por isso, essa característica da função referencial, direta. Onde é que eu vou encontrar? Notícias de jornais, vou encontrar também material didático, o material que você estuda é uma notícia objetiva, é um texto objetivo, é uma linguagem objetiva, direta, como as palavras estão escritas no dicionário. Não há ali situação que você vai ler e pode, com uma linguagem subjetiva, que você vai ter que imaginar. Não, o que você está lendo é o que é o real. Então, ali é uma função referencial. Muito bem. Também os manuais, né? O manual dos objetos que você compra, adquire, ele vem com um manual, né? Uma nota técnica. Então, essa é uma das características. É o que nós vamos ver agora aqui. Olha só, observe aí esse exemplo que nós vamos trazer para você. Vamos trazer para você um exemplo de uma nota técnica, né? Uma nota emitida por um órgão, pode ser um órgão do Ministério de Saúde, pode ser um órgão do Ministério da Educação. Ele emite uma nota para que você compreenda algo, uma mensagem. Então, essa linguagem ela tem que ser direta, né? Que você compreenda essa ideia, essa mensagem dada. Então, olha só, nota técnica. O Brasil vai monitorar, a partir de segunda-feira, alimentos vindos do Japão. Informa a nota técnica conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, MAPA, divulgada nesta quinta-feira. E o objetivo das autoridades brasileiras é evitar que alimentos possivelmente contaminados por alto índice de radiação emitida pela usina nuclear de Fukushima, afetada, olha só aí o prosseguimento aí da notícia. Muito bem, notaram aí dessa característica, ela é uma mensagem direta, uma mensagem referente a algo, referente aí, no caso, essa característica do que o governo, do que esse Ministério da Agricultura quer informar as pessoas. Então essa linguagem ela tem que ser direta, tem que ser objetiva, para que você possa compreender. Função referencial. Muito bem, olha aí. Prosseguindo. Afetada pelo tsunami no dia 11 de março, né, que esses produtos entrem no país. De acordo com a nota, a importação de alimentos japoneses ao Brasil estará condicionada à apresentação da declaração das autoridades sanitárias do Japão de que os produtos não contêm níveis de radiação acima dos limites permitidos. Compreenderam a situação ali da função referencial? Então ela vai trazer essa linguagem direta, ok? Noticiários, manuais, livros didáticos vão trazer essa característica da nossa função da linguagem referencial ou informativa. Bacana? Vamos para outra? Vamos para lá. Outra característica de outra linguagem. Vamos falar agora sobre função emotiva ou expressiva. Como o nome já está dizendo, emotiva vai trazer emoção. Muito bem. Então, é uma característica que é fácil de você conseguir compreender. Muito bem. Ela é também chamada de função expressiva. Na função emotiva, o emissor ele tem como objetivo principal transmitir suas emoções, seus sentimentos, subjetividade por meio da própria opinião. Notem aí que tem a palavra subjetividade, diferente ali da função referencial, né, que ela vai trazer a linguagem real, a linguagem objetiva. Essa não, ela vai tentar emocionar. Muito bem, olha só outra característica. Vamos prosseguir falando um pouco aí sobre a linguagem emotiva. Esse tipo de texto ele é escrito em primeira pessoa. Por quê? Primeira pessoa, estão lembrados? Eu. Então, eu estou escrevendo um texto para emocionar alguém, para tocar alguém. Muito bem.
Então, esse tipo de texto ele é escrito em primeira pessoa, está voltada para o emissor. Emissor sou eu, primeira pessoa, então eu estou mandando uma mensagem emotiva para alguém, um caráter pessoal. Como exemplo, nós podemos destacar os textos poéticos, como cartas, diários, todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação, por exemplo, reticências e ponto de exclamação. O que nós podemos falar um pouco mais sobre essa função emotiva? Muito bem, função emotiva, emocionar. Aí falamos aí sobre cartas. Quando você, hoje quase não se manda cartas escritas, mas você pode mandar um e-mail, por exemplo, para uma pessoa, né? A sua mãe, por exemplo, se manda um e-mail para você, né? Para os filhos. Aí ela diz, meus filhos, gosto tanto de você e tudo mais. Eu não sou tão emotivo assim para aqui criar um texto emotivo, mas vocês imaginam, né? As meninas ou os meninos que escrevem ali nos seus diários, como tem o exemplo aí. Então, são textos que você tenta emocionar. Então, são textos emotivos, nas cartas, nos diários pessoais, os próprios e-mails também, eles vão trazer essa característica. Então, notem que essa função emotiva, ela traz a primeira pessoa. Sou eu que estou escrevendo um texto para emocionar alguém, eu, né? A pessoa que está escrevendo. Então, esse texto ele vai estar ali em primeira pessoa. Função emotiva vai trazer essa característica de emocionar alguém através de uma escrita, de uma linguagem. Ok? Ficou claro? Vamos para o próximo. Agora, não confundir, hein? Função emotiva com essa próxima, olha só. Função poética. Função poética vai trazer também essa característica de emocionar. Vai trazer essa característica de emocionar as pessoas, né? Poesia, poema, há uma diferença, lógico, vamos aprender mais à frente. Então é importante que você perceba essas características para que, quando chegarmos à literatura, você entenda todos esses aspectos, para que você possa captar melhor as mensagens poéticas, as mensagens da literatura, todas essas características, você vai entender. Então, função poética, olha só, função poética. A função poética ela é característica das obras literárias. Obras literárias, muito bem. Obras literárias, olha só. A função poética ela vai trazer essas características das obras literárias. Ela vai possuir uma marca, a utilização do sentido conotativo das palavras. Aí você vai me perguntar assim, professor, o que é a função conotativa? Eu lembro que eu estudei isso aí, conotação, denotação, muito bem. Palavra conotativa, olha só, conotativa é quando a palavra é utilizada com sentido diferente do real. Vou colocar aqui, ó, diferente. Ele tem um valor no dicionário, mas o poeta ele vai utilizar essa palavra para emocionar. Então ele vai utilizar essa palavra de uma forma conotativa, uma forma diferente, né? Ele vai utilizar essa palavra de uma forma diferente, utilizar ele num certo contexto para emocionar as pessoas, ok? Muito bem. Ele pode utilizar essa palavra num texto para emocionar. Ele pode utilizar esse texto para emocionar de uma forma triste, para te alegrar. Então, nessa função poética, as palavras elas nem sempre vão trazer essas características do dicionário. Vai depender aí do uso do poeta. Ok? Ficou claro? Então, função poética é isso. Ele vai utilizar essas palavras no sentido conotativo, ou seja, palavras diferentes como está no dicionário. Vamos lá, vamos prosseguindo. Olha só. Então, ó, nessa função, aqui na função poética, o emissor ele vai preocupar-se de que a maneira a mensagem será transmitida, olha só, será transmitida por meio de escolha de palavras, de expressões, de figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Professor, me explique isso aí. Muito bem. Então, já sabemos que a função poética ele vai utilizar ali as palavras no sentido diferente do que elas realmente significam. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. É isso que ele vai utilizar. Ele vai utilizar certas expressões
ele vai utilizar figura de linguagens, vai utilizar metáforas, né, nos seus textos. E o que é mais importante? É a mensagem. É a mensagem. Lembra quando eu falei ali da função emotiva, que é você que está emitindo, é você que está enviando essa mensagem, o e-mail lá da mãe para os filhos? Então é ela que está mandando a mensagem. Aqui, nesse caso, o poeta ele está centrando o ato comunicativo na mensagem, no poema. Olha aqui, estamos falando sobre obras literárias, sobre poema, sobre romance. Então, ele vai centrar esse ato comunicativo na mensagem, no livro, no poema. Isso é que vai ser importante, a mensagem, ok? Então, a função poética vai trazer essa característica. Ficou claro, então, essa característica aí da função poética? Muito bem, vamos prosseguindo. Olha só, note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Professor, não só aos textos literários, não só. Também encontramos a função poética na publicidade. Na publicidade, nas expressões cotidianas, olha só, em que há o uso frequente de metáforas, de provérbios, de anedotas, de trocadilhos, de músicas. Então, por quê? Falei aqui que a mensagem é importante nessa função de linguagem poética. A mensagem é importante. Então, você vai encontrar, sim, algo que vai lhe emocionar na publicidade. Há publicidades que lhe deixam emocionados, não é verdade? Por quê? Porque a mensagem está sendo utilizada para o receptor. E te emocionou. Muito bem, essas são as características. Vamos falar sobre outra função? Vamos falar sobre função fática. Função fática. Está aqui, ó. Função fática. Olha só, função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper uma comunicação. Olha aqui, olha a característica. O objetivo é estabelecer, olha só, estabelecer ou interromper uma comunicação. Então, isso é importante. A função fática, ela vai estabelecer ou interromper uma comunicação, do modo que o mais importante é a relação entre o emissor, quem está falando, e o receptor, quem está recebendo essa mensagem. Olha só, aqui o foco ele reside no canal de comunicação. A pessoa quer estabelecer um contato através do canal de comunicação, que nesse caso pode ser um telefone, você ligando para alguém, alô? Isso aí você está querendo estabelecer um ato comunicativo, ok? Muito bem. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discurso ao telefone. Quando você diz assim, né, uma saudação, bom dia, né? Oi, e aí, tudo bem? Você está querendo estabelecer uma comunicação, não é verdade? Muito bem, temos um exemplo aí, 2 professores, grandes atores que fizeram aí um exemplo para você de função fática. Observe o vídeo e observe esse exemplo de função fática. Oi, tudo bem? Oi, Ju! Quanto tempo, hein? Pois é. E aí, tá tudo beleza? Tudo. Pois é. E a tua mãe? Tá bem. Pois é, né? Pois é. É. Muito bem. Notaram aí o professor Francisco tentando estabelecer um ato comunicativo ali com a professora Jucimara? Então, estão estabelecendo ali uma função fática da linguagem. Olha só, vamos voltar aqui, então, para relembrar essa característica da função fática. Ó, observe aí. Então, função fática, ela vai querer estabelecer ou interromper uma comunicação. Notem aí que ele tentava estabelecer uma comunicação. Essa mesma situação vai trazer aí na situação
por exemplo, no cumprimento, quando você cumprimenta alguém, aí você está querendo estabelecer uma comunicação, ou sauda alguém, ou você vai falar pelo telefone, alô, né, quem fala? Então, isso é uma função fática. Uma função fática vai trazer essas características. Muito bem. Vamos conhecer um pouco mais? Não, vamos a um exemplo, outro exemplo de função fática. Olha aí, observe essa tira. Temos 3 personagens aí, que estão observando algo, aí ele diz assim, ó, parece que vem chuva. Aham. Aí vamos para o segundo quadrinho. Aham, 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 aham. Aí o gato aqui pensa, né? E dizem que a arte da conversação está morta. Muito bem. Então temos aqui, ó, atos comunicativos, tentando, né, estabelecer um contato, tentando estabelecer um ato comunicativo. Mas notem que há uma certa interrupção, ali não se consegue. Então, temos aí um exemplo de função fática da linguagem. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro essa característica da função da linguagem? Muito bem. Ficou claro? Exatamente isso aí. Muito bem. Vamos falar agora sobre outra função da linguagem? Muito bem. Falamos já sobre algumas, falamos sobre a emotiva, falamos aí sobre a função poética, falamos aí já também a respeito de outras funções. Então notaram aí que cada função da linguagem, ela tem uma característica, ela tem uma função. Então é importante que vocês notem, a cada texto que vocês leem, observar qual é a função dessa linguagem, né? Qual é a sua função, o que ela quer atingir. Então, é importante que vocês notem isso. Isso vai ser importante na hora de nós analisarmos a literatura. Vamos chegar mais à frente, adentrar aí aos estudos literários. Muito bem. Olha só, observe aí então as funções conativas ou apelativas. Você, com certeza, já deve ter visto muito dessas funções, dessa função da linguagem, que é a função conativa ou apelativa. O nome já diz, ó, né? Função apelativa. Então, você vai saber que a função conativa ou apelativa, ela vai trazer essa situação. Ela é também chamada de apelativa. A função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva, olha só, persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. No receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos de políticos, né, a fim de influenciar o receptor, por meio das mensagens, transmitidas. Muito bem. Então notem aí que essa linguagem, a linguagem conativa, ela vai vir presente ali nas propagandas, nas publicidades, vai vir também ali nos discursos políticos. Professor, discurso político, mas como? Como é que vai ter essa linguagem, essa linguagem apelativa, essa linguagem conativa? Como é que... Me dê um exemplo. Muito bem. Então, olha só. Observem aí. Função conativa ou apelativa, ela vai trazer características, por exemplo, do discurso político, que é uma linguagem persuasiva. E qual é o foco? O foco é o receptor da mensagem. Falei aqui anteriormente que eu era o emissor, vocês eram o receptor da mensagem. Não estão recebendo a mensagem que eu estou passando para vocês? A mesma coisa aqui na função conativa. O político, por exemplo, quando ele diz assim, ó... Opa, deixa eu tirar aqui que ficou meio feinho. Aqui, ó. Vote em mim. Vote em mim. A quem ele quer atingir? Ao receptor, não é verdade? Então ele fala, vote em mim. Ele está utilizando ali de uma linguagem persuasiva, apelativa. Então essa é a característica da linguagem conativa. Vote em mim. Ou então,
Ou então, quando uma loja, você está passando na rua, aí você vê a propaganda lá e diz assim, ó, é só até amanhã, não perca. É só até amanhã. É só até amanhã, não perca. Não é verdade? Você já não encontrou por aí? Então, é uma linguagem apelativa, não é verdade? É uma linguagem apelativa. Então, traz característica, é de persuasão. Então, ele é uma linguagem, uma função conativa. Essa é a característica da linguagem. Muito bem. Esse tipo de texto, olha só, esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa com a presença dos verbos no imperativo e o uso de vocativo. Muito bem. Professor, explique isso direito. Segunda ou terceira pessoa? Segunda ou terceira pessoa? Vocês estão lembrados? Olha só. Eu, tu, ele. Ok? Ou elas. Muito bem. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Ok? E assim vai. Nós, vós, eles ou elas são as pessoas do plural. Muito bem. Então, primeira pessoa. Quando ele diz assim, ó, o texto ele apresenta na segunda ou terceira pessoa com a presença de verbo no imperativo. Compre tu, compre você. Ok? Compre você. Muito bem. E verbos também na terceira pessoa, né? Então ele vai trazer essa característica aí. Muito bem. Vamos falar sobre funções da metalinguística? Vamos lá, olha só aqui, observe aí. Observe aqui, olha só aqui, ó. Função metalinguística. Professor, que palavrão. Eu não lembro de ter ouvido essa palavra, metalinguística. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem. Metalinguagem, isso é fácil, olha só. Ou seja, a linguagem que se refere a ela mesmo. A ela mesma. A linguagem que se refere a ela mesma. Como assim, professor? A linguagem que se refere a ela mesma? A ela mesma. Vou explicar para você agora, olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Metalinguagem se refere a ela mesma. Se alguém faz um filme sobre cinema, é uma metalinguagem, porque ele está falando de uma linguagem, falando sobre a mesma linguagem. Se alguém escreve um livro sobre literatura, um romance sobre literatura, é uma metalinguagem, porque é uma literatura falando sobre literatura, um filme falando sobre filme, uma pintura que trata sobre pintura. Então, ele está utilizando de metalinguagem. Código falando sobre o mesmo código. Ficou claro? Metalinguagem? Vamos detalhar mais um pouco, olha só. Muito bem, a função metalinguística ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesmo. Dessa forma, o emissor, olha só, o pintor, por exemplo, explica um código utilizando o próprio código. Ou seja, ele vai explicar a pintura utilizando a própria pintura. Uma pintura falando sobre pintura, cinema falando sobre cinema, música falando sobre música. Ele está utilizando, então, uma função metalinguística. Um texto que descreva sobre a linguagem textual, olha só outro exemplo aqui embaixo, ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema. São alguns exemplos da função metalinguística. Muito bem, muito bem. Ficou claro, então? Ficou claro essas características? Então vamos relembrar um pouquinho mais, falando aí sobre o que nós abordamos, sobre as linguagens, e falando também um pouco aí sobre elementos da comunicação. Então temos aqui, olha só, observe aqui. Função emotiva, lembrado lá do e-mail da mãe. É o emissor, é a mãe que está escrevendo, ou é você que está enviando uma carta. Suas emoções. Função referencial, é referente ao texto, referente a uma informação, referente a uma notícia. Então, ele vai trazer esse contexto, sobre o contexto. Função poética, o que importa? É a mensagem que o poeta quer transmitir, quer emocionar através daquela mensagem, através daquele poema, através de um romance. Temos também a função fática que é o canal
né? A pessoa querendo estabelecer um contato através de um canal, através de um telefonema, através de uma saudação. Falamos também sobre a função metalinguística, que é o código. Estão lembrados? O código falando sobre o código. Cinema falando sobre cinema, pintura sobre pintura, escultura sobre escultura. E também falamos sobre a função conativa, aquela função que quer... a função dela é atingir ali o receptor. Falamos aí sobre o discurso político.